Vamos falar agora de tensão elétrica. Tensão elétrica a gente já falou, na verdade, que o quê? A corrente elétrica se movimenta, por exemplo, saindo do terminal positivo do terminal negativo. Na verdade, a corrente elétrica real, o que acontece é que os elétrons sempre saem do negativo e procurando um potencial maior que positivo. Por que isso acontece? Então, por que então existe esse fluxo de corrente de elétrons saindo daqui até chegar para o próximo terminal? O que acontece é o seguinte, o elétron tende a se movimentar para o ponto de maior potencial elétrico. Seria o caso, por exemplo, daquele caso quando tem um casal de namorados e passa uma mulher muito bonita do lado. O que acontece? O namorado aqui, no caso um elétron infiel, por assim dizer, ele tende a se movimentar para o ponto de maior potencial, certo? Isso, conforme a própria imagem aqui está causando, gera uma tensão elétrica. Então, o que é tensão? Tensão, na verdade, é a diferença, tensão também é chamada de diferença de potencial. É a energia necessária para deslocar uma carga através de um elemento. E essa energia ela é medida em volts. A unidade aqui, olha, é volts. Então, sempre que a gente vê aqui, por exemplo, numa pilha, que a gente tem uma pilha de 9 volts, uma bateria de 9 volts, o que acontece é que entre esses dois terminais, entre o terminal positivo e o negativo, existe uma diferença de potencial de 9 volts. É interessante essa informação, diferença de potencial, porque é o seguinte, significa que a diferença entre esses dois pontos aqui, olha, é de 9 volts. Significa então que a tensão entre o ponto A e B é de 9 volts. Isso significa, por exemplo, olha só, poderia, hipoteticamente falando, poderia significar então, por exemplo, se eu falar que no meu ponto VB eu tenho valendo 10 volts, significa então que no meu ponto VA eu teria aqui, olha, 19, já que a diferença de potencial aqui seria a tensão de VA menos VB, certo? É por isso que sempre que a gente fala de diferença de potencial, a gente sempre fala de dois pontos. Se eu quiser saber, por exemplo, nesse mesmo caso aqui, olha, se eu fosse medir VBA, ou seja, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, a tensão que eu teria aqui seria menos 9 volts, certo? Esse menos indicaria o potencial invertido, ok? Muito bem. A medição de tensão elétrica é feita através de um voltímetro. Aqui tem um exemplo de um voltímetro analógico, bem antigo, né? Mas atualmente, pelos próprios multímetros digitais, também é possível medir tensão através das escalas. A gente tem aqui tensão, esse tiozinho aqui significa tensão alternada, e aqui tensão contínua, quando a gente está falando de corrente alternada e corrente contínua, que a gente já falou no vídeo anterior. É interessante lembrar que o voltímetro a gente faz a medição em paralelo. Então, se eu quero medir a tensão, eu sempre coloco os terminais do meu voltímetro paralelo à minha carga. Diferente do amperímetro, que eu preciso colocar ele dentro do circuito, aqui eu coloco de forma paralela. É por isso então que é possível, por exemplo, medir a tensão numa tomada, porque justamente eu estou colocando os terminais em paralelo aos cabos da fiação. Eu vou saber qual que é a tensão que eu tenho nesses dois pontos.